Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No programa 183, no vídeo 183, falamos sobre as partes da cabeça que ainda faltam ser desenvolvidas, falamos da quinta essência, falamos de energia telúrica e neste vídeo 184 vamos continuar com esse tema, o tema sobre a mente. Então, a professora Nádia vai ler um texto e depois vamos falar sobre a continuação desse tema. As partes da cabeça que precisam ser desenvolvidas e o porquê que o ser humano não tinha descoberto o mundo de sua origem ainda. Então, vamos ouvir a professora Nádia primeiro. Por que o ser humano nunca descobriu o seu mundo de origem? Porque não conhecia a cultura racional. Porque estava trancado a 7 chaves pelas influências elétricas e magnéticas, e o magnetismo nos desenvolveu de uma tal maneira por sermos produtos da matéria. Antes, o ser humano só tinha conhecimento de 2 energias, a elétrica e a magnética. Estas energias possibilitaram o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Assim feito, o ser humano sempre se manteve livre pensador, pois orientado pelo pensamento e pela imaginação, nem sempre acertava, por desconhecer a primeira energia, que é a energia racional, da sua origem, do seu mundo de origem, do seu verdadeiro natural. A mente é variante, porque o ser humano sempre desconheceu o mundo de sua origem, e assim sendo, no campo variante em que vive, somente desenvolveu a célula da sua categoria no cérebro, ou melhor dizendo, apenas desenvolveu a parte elétrica e a parte magnética, razão porque o ser humano nunca ter descoberto o mundo de sua verdadeira origem. Permanecendo paralisada no cérebro a célula racional. Entretanto, hoje, por intermédio dos esclarecimentos fornecidos pelo conhecimento de cultura racional, pelas mensagens do racional superior nos livros Universo em Desencanto, o ser humano vai desenvolver a célula racional, ligando-se, ainda em vida, à eternidade, aos habitantes do mundo racional, nossos irmãos, de um mundo superior ao nosso, e por isso são puros, limpos e perfeitos, e deles recebendo todas as orientações precisas para o nosso equilíbrio na vida da matéria. Orientação esta, racional, do nosso verdadeiro mundo de origem, que nos está esperando quando da matéria sairmos. De lá saímos e para lá voltaremos algum dia. Veja nos livros Universo em Desencanto como saímos e de que forma voltaremos ao nosso Éden racional. As 3 energias que evoluíram, levou-se um longo tempo para que chegássemos à nossa época atual, ou seja, na fase racional. Inicialmente, lá para os idos de quando ainda nem sequer o aparelho ou o homem, como queira entender, sabiam falar, ainda não tinha ainda desenvolvido a fala, foi quando começou, então, o desenvolvimento da energia magnética, ou podemos também chamar de que ali começou a primeira inteligência a ser desenvolvida. Então, a partir daquele momento, lá para os idos da fase de selvagem, e daí para cá, é que começou, então, a desenvolver principalmente a imagem e som, através da energia magnética. Então, esse desenvolvimento da imagem e som também levou um longo tempo. A arte, por exemplo, faz parte de todo esse sistema. A escultura, por exemplo, faz parte de todo esse sistema do desenvolvimento da imagem e do som. Uma vez evoluindo essa fase, essa parte, então chegou a vez da
o que já estava ali pronto, chegou a vez da fase do pensamento para desenvolver a segunda inteligência através da energia elétrica. Nesta fase, então, começou o desenvolvimento mais concreto, já que imagem e som já estavam ali para ajudar a desenvolver essa fase, e aí, com a fase do pensamento, o lado cultural ganhou corpo, ou seja, surgindo ali as instituições de ensino, onde, por exemplo, podemos citar as universidades, e aí a fase, no caso daquela, do pensamento, foi então desenvolvida, e desenvolvendo as 4 partes que nós podemos dizer do pensamento. Ou seja, através das instituições de ensino, surgiu, em princípio, a filosofia, né? Por exemplo, aquele tempo, né? Todos aqueles filósofos que estavam na fase grega, principalmente, essas coisas. E a seguir da filosofia veio, sim, a religião, ou seja, também os nossos templos, né? Tudo ali, e seguiu com a arte e fechou na ciência. Então, essa parte da fase do pensamento já estava bastante organizada o suficiente para que pudesse evoluir através do ensino das nossas instituições. Feito isso, faltou, no caso, apenas para fechar todo esse sistema a fase do raciocínio, ou seja, desenvolver a terceira inteligência, que é o raciocínio. Através de quê? Da energia racional. Então, temos agora, nesta fase, nesse momento em que o mundo está vivendo, ou esta fase que nós estamos vivendo, voltado para o desenvolvimento do raciocínio e, assim, chegar ao ponto dele ter condições de retornar ao seu ponto de partida, de onde ele saiu e passou por essas transformações todas e agora está, assim, podemos dizer, quase pronto para que ele retorne ao seu ponto de partida. Aí está, numa rápida descrição, por que o ser humano não poderia nunca descobrir o seu mundo de origem, porque tinha que haver todo esse desenvolvimento no primeiro, no segundo e na terceira inteligência, que hoje nós também falamos que é um terceiro ciclo de desenvolvimento, ou terceiro milênio, que é o nome do nosso programa. Exatamente, o objetivo é esse. Porém, por que não podíamos, com tudo isto, com toda esta bagagem, que resumidamente o professor Horta acabou de delinear, não tínhamos condições de descobrir o nosso mundo de origem? Por quê? Porque tanto o pensamento quanto a imaginação fazem parte de uma arte de natureza cósmica, de origem cósmica. Uma arte de uns tantos habitantes do mundo racional que, por conta própria, num progresso racional... Mas, espera aí, eu estou falando de uma coisa que nunca ninguém falou. O que eu estou falando aqui agora, nesse momento? Eu estou falando de algo que alguém veio de fora me dizer. Alguém veio de fora me dizer, ou veio dizer para todos, claro, não foi para mim, veio dizer para todos. E somente vindo de fora é que a terceira inteligência poderia se desenvolver, porque a parte do pensamento e da imaginação, elas são desenvolvidas com relação e a semelhança do ser humano com a água, porque nós somos fruto da terra e da água, em primeira análise, para nos conhecer. Quem quer se conhecer precisa considerar isso, e a Bíblia diz isto, parafraseando a Bíblia, está lá, o homem foi feito do barro. Barro para mim é água e terra. E Deus criou do barro, sim, eu não vou nem discutir o que isso significa, simboliza, etc. Mas é apenas comprovando que na água e na terra está o pensamento e a imaginação, a correlação é essa. E ligado nestas duas energias, nestes dois campos,
nestas duas inteligências, como sabiamente o professor Horta nos faz entender, porque é uma inteligência, são duas inteligências, e ninguém tem que ficar dizendo porque pensamento é ruim. Não, não. O pensamento e a imaginação são os nossos salvadores. Porque se não desenvolve nem pensamento nem imaginação, a gente não sai do barro. É o grande clima de compreensão que a terceira inteligência vem mostrar que essa concórdia. Então nós passamos a nos conhecer agora, não pelo apoio na água e da terra, mas sim pela terceira máquina que está no nosso cérebro, que se chama máquina do raciocínio ou glândula pineal, aonde então agora sim o desenvolvimento da parte racional, que por semelhança são 4 partes também. O professor Horta falou das 4 partes da água e da terra, que são as 4 formas do conhecimento: religião, arte, ciência e filosofia. E agora nós temos 4 partes no terceiro milênio, com a terceira inteligência para conhecer, que são exatamente o raciocínio, a vidência racional, o aparelho e a desmaterialização da forma original de vida que se materializou na água e na terra, nas mãos de Deus. Aí é que o ser humano vai realmente agora se conhecer usando a terceira. Usando a primeira e a segunda ele não tinha condições, motivo da pergunta que nos é feita no primeiro fascículo, né, da réplica, que assim lido, sem muita explicação, as pessoas lêem e ficam não entendi, o que isso quer dizer? Não está dizendo nada. Mas a informação é preciosíssima, porque exatamente todo o desenvolvimento preliminar que o ser humano teve que passar, do nascimento da matéria, porque materializou, era a informação que estava faltando. Nós fomos materializados, ou melhor, nós nos materializamos, e agora eu já estou falando de quem já conhece um pouquinho do outro lado. Porque, assim como nós temos as 3 partes de baixo para a gente se conhecer, nós temos as 3 partes de cima também para se conhecer. Mas aí já é o conhecimento racional. Assim como nós podemos vibrar nas partes da matéria, da energia, né, e do pensamento, da imaginação, nós podemos vibrar na parte de cima, porque dentro de nós está esta verdadeira origem, que era a tal célula racional que estava paralisada. Então o ser humano tem dentro de si os recursos necessários para se conhecer. Ele não precisa ir a lugar nenhum, mas ao mesmo tempo ele precisa saber de tudo para provar e comprovar aquilo que lhe é revelado. O livro Universo em Desencanto é a revelação da verdade das verdades. E que revelação da verdade das verdades? Sem nenhuma pretensão filosófica, doutrinária, que eu acabei de falar isto. Porque a verdade das verdades está dentro de todos nós. Chama-se um habitante, uma energia de um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Era isto que eu não conhecia, era isto que a humanidade não podia conhecer, se não viesse alguém do ponto primordial nos revelar e nós termos agora sim as provas e as comprovações que estas 4 partes de baixo desenvolvidas entre o terceiro ciclo e agora vem a revelação de cima. O livro Universo em Desencanto revela e você desenvolve as 4 partes de cima que nem sabia que tinha. Então aí nós vamos passar a nos conhecer racionalmente. Passamos a nos identificar na matéria, som, imagem, essas inteligências desenvolvendo, o sensorial do invisível, né? Que é a parte do invisível que nós tomamos conhecimento, mas tudo isso são níveis de gradação. E para adoçar e argumentar para um próximo vídeo, mantendo a nossa plateia atuante, agradecemos o prestígio que nos dão, nós vamos já propor assim de pronto os 7 níveis do conhecimento humano. O se conhecer está dividido em 7 níveis. Hoje aqui nós falamos vagamente, muito rapidamente da primeira parte. Imagine o que temos para falar. Mas a imaginação não alcança o que nós vamos falar. Então aguarde o nosso próximo vídeo, Oswaldo, que nós vamos continuar dando sequência a este tratamento. As 3 partes que o ser humano precisa se conhecer embaixo, que tem gente que não conhece nem a segunda, quanto mais a primeira às vezes, e as 3 partes para se conhecer em cima, e quem é que está realmente no meio, que faz este intercâmbio entre o que é da matéria
e o que não é da matéria. Então aí é onde entra o raciocínio, e somente no início do desenvolvimento do raciocínio poderíamos começar a falar estas coisas. Portanto, vamos nos conhecer, parte 2. Oswaldo. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Eu agradeço muito a sua atenção e não deixe de conhecer Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Salve!